Vamos imaginar uma situação hipotética e improvável. Você é o melhor amigo de Roger Federer, aquele cara que desfruta de toda a intimidade da lenda suíça do tênis. E eis que Roger um dia chega para você e pergunta: amigo, você acha que eu devo encerrar minha carreira agora ou devo esticar mais 1 ou 2 anos? O que você diria? Vamos bater um papo sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, como eu sempre falo para vocês, se você curte esse conteúdo voltado para esportes, especialmente tênis, como é o caso desse vídeo, não precisa deixar like agora, se inscrever no canal, nada disso. Assiste o vídeo até o final e se lá no finalzinho você perceber que teve alguma informação bacana, alguma reflexão, alguma análise interessante, ou se você simplesmente se divertiu falando da nossa paixão, que é o tênis, então aí sim, lá no final, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pessoal da academia, do clube, do condomínio, enfim, toda aquela moçada, aquela galera que você sabe que curte bater uma bola, curte tênis, curte falar e ouvir de tênis. Então, vai deixar um comentário pra gente aqui, participar do Papo Reto, tá bom? Tudo que a gente citou, tudo que a gente comentou aqui no vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês, sobre o que a gente não falou também, que vocês acham que deva ser tema aqui do Papo Reto. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião aqui, a sua sugestão, tá bom? Então vamos pro vídeo. Pessoal, o que me motivou a fazer esse vídeo para vocês foi o fato de que, desde a derrota do Federer em Wimbledon, eu tenho recebido muitas mensagens, muitos comentários, muitas opiniões, seja por WhatsApp, aqui mesmo no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, tem outras redes sociais que a gente pode trocar uma ideia também. E em todas essas redes eu tenho recebido muitas mensagens falando sobre se o Federer deveria ou não encerrar a carreira, se ele está forçando uma barra, se ele poderia estar comprometendo a imagem dele, avançando mais do que deveria, se ele não estaria perdendo o time do encerramento, enfim, gente argumentando dos dois lados. E por que eu fiz questão de fazer esse anúncio para vocês, essa brincadeira com vocês, colocando vocês na posição de melhor amigo? Se vocês fossem o melhor amigo do Federer, o que vocês aconselhariam, caso ele pedisse o conselho, evidentemente? Porque ao colocar a gente como melhor amigo e não simplesmente como um fã, você é obrigado a pensar no ponto de vista do Federer, da pessoa. Se a gente como fã é convidado a opinar, claro que como fã a gente quer que o cara jogue o maior tempo possível. Quanto mais tempo, quanto mais oportunidades eu, particularmente como fã do Federer, puder vê-lo em quadra, melhor. Independentemente dele estar vencendo ou não torneios. Porque a gente que gosta de tênis, a gente tem muito isso, que às vezes as pessoas que não curtem tênis ou não conhecem muito os meandros do tênis, elas têm uma certa dificuldade de entender. A gente gosta de torcer, a gente tem os nossos favoritos, mas parece que acima de tudo a gente gosta de ver tênis, de assistir tênis. Se tiver que ficar 5 horas assistindo um jogo, a gente fica 5 horas assistindo o jogo. E mesmo que o cara que esteja jogando seja o nosso favorito, vai me dizer que nunca ninguém passou por isso. Seu favorito está jogando ali, você está torcendo pro cara, mas ele ameaça fazer 3-0 fácil. Quem nunca falou assim, puxa vida, mas poderia ser 3-1, vai, não teria problema nenhum perder um set, só para esse jogo ficar um pouquinho mais longo. Ou então, quem nunca se pegou assistindo um jogo em que você não está torcendo para ninguém, tanto faz o resultado, você está ali única e exclusivamente para assistir tênis. Pois é, e pro fã, quanto mais tempo esses caras... A gente tá falando do Federer porque o vídeo hoje é baseado na situação dele. Aposenta ou não aposenta, quando aposenta. Mas isso vale para qualquer ídolo. Você quer ver o cara o maior tempo possível. E claro, a resposta mais óbvia, politicamente correta, seria jogar tudo nas costas do Federer. Enquanto ele estiver se sentindo bem, até o momento em que ele está feliz em quadra, ok, joga, mas aí fica muito fácil responder. Então mais um motivo da gente ter motivado vocês a se colocarem na posição de melhor amigo, de confidente do Federer. Então eu separei aqui para vocês alguns pontos em que a gente pode se apegar para responder: Roger, sim, você deve ficar mais um pouquinho, ou então, Roger, acho melhor você considerar parar. Então, por exemplo, para justificar continuidade, isso que a gente acabou de citar,
a curtição dos fãs. Você tem milhões de pessoas no mundo inteiro que querem continuar te vendo, independentemente dos seus resultados. Mas por falar em resultados, os próprios resultados podem ser um argumento. Afinal de contas, ele chegou nas quartas de final de Wimbledon. Gente, isso quer dizer que ele chegou entre os 8 melhores tenistas. É um resultado muito interessante. Claro, se você comparar com o histórico de conquistas do Roger Federer, se você compará-lo a ele mesmo, fica ali uma sensação de frustração, de queda. Mas ainda assim, outro fato que muita gente defende e muita gente argumenta que pode estar esticando mais do que deveria a carreira do Federer são os contratos que ele tem. E olha que não são poucos não. A gente está falando aí de algumas dezenas de milhões de dólares. Mas você acha que só contratos, só o dinheiro justificaria você esticar a sua carreira? Sem prazer e sem resultados dentro da quadra? Só lembrando, Roger Federer não é necessariamente uma pessoa que esteja precisando de dinheiro. Estima-se que a fortuna dele hoje vai por volta de 500 milhões de dólares. Tá bom para você? Outro tema que muita gente argumenta para defender a continuidade um pouquinho mais do Federer é a ausência de grandes nomes, de substitutos. A nova geração, que eu já começo a chamar de geração intermediária, porque nova para mim já começa a ser o Aliassime, o Sinner. Então essa geração de Zverev, de Medvedev, de Berrettini, de Dominic Thiem. Essa geração para mim já é uma geração intermediária, já não é o caso mais de chamá-la de next gen, né? Então nenhum integrante dessa geração intermediária conseguiu atingir esse nível técnico, de carisma, de conquistas que a gente vê em Federer, Nadal e Djokovic. Então, por essa falta de substituto, de transição de geração, muita gente acha que o Federer se apega nisso para seguir no circuito. E que o próprio circuito demanda isso de Roger Federer, de Rafael Nadal e de Novak Djokovic. Agora, gente, e do outro lado? Se a gente, como amigo íntimo e confidente de Roger Federer, se a gente tivesse que argumentar para ele parar agora, no que a gente se apegaria? Eu acho que o único argumento que a gente poderia usar, tirando os pessoais, tá? Saudade da família, não ter mais paciência para viajar porque quer ficar com os filhos. Nada disso. Isso aí é coisa muito pessoal. Acho que nem precisaria dizer. Ele mesmo se incumbe de tirar essas conclusões. Mas como amigo, eu acho que o que a gente poderia usar como argumento para convencê-lo a parar, acho que o que sobra pra gente é o zelo pela imagem. O Federer está no circuito aí há mais de 20 anos. Para muitos é o maior jogador de todos os tempos. Independentemente de números, e eu respeito isso. Entendo isso, eu acho que não tem o menor problema, acho que é respeitável quando você argumenta que o Federer é o maior jogador que você viu jogar por causa do estilo dele, da forma de jogar, pela plasticidade. Isso, se ele tem um ou dois slams a mais ou a menos do que os outros, pouco importa. É um estilo vistoso, vitorioso e que para muita gente transcende números. É como eu costumo argumentar com o pessoal do futebol, especialmente são paulinos. Para mim, o Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo, por tudo que ele representa, por tudo que ele conquistou. Mas ele não é necessariamente o melhor jogador da história do São Paulo. Percebem a diferença? Por isso que eu acho que essa linha de raciocínio se aplica também ao tênis. Se você concorda ou não com ela, é uma linha de raciocínio respeitável. E quando eu falo de imagem, que é o argumento que a gente poderia usar para tentar convencê-lo a parar, eu não estou falando apenas de derrotas, embora isso seja marcante também, mas é a forma como se perde. Então, por exemplo, como eu falei para vocês na argumentação para que ele continue, os resultados do Federer em Grand Slams foram interessantes. Para um cara de 40 anos de idade praticamente, você chegar entre os 8 melhores de Roland Garros, os 8 melhores de Wimbledon, é um resultado muito legal. Então não tem problema nenhum perder nas quartas de final de um Grand Slam. É a forma como se perde. Por exemplo, perder para o Hurkacz, o polonês, em Wimbledon, ok. Tomar de 6-0, levar um pneu para casa, não é legal. Eu não gostaria que o Federer tivesse um mas no final de carreira dele, sabe como é? O cara encantou, o cara tem 20 Grand Slams, não sei quantos ATPs 1000, ATP Finals, enfim, venceu tudo que podia. Mas no final da carreira acabou sendo atropelado, levou alguns pneus para casa. Esse mas que eu acho desnecessário, percebe? Então pode ser que o jogo contra o Hurkacz em Wimbledon tenha sido um tropeço ali, um acidente. Então
Agora a minha vez. O que eu, se fosse o melhor amigo do Roger Federer, o confidente do Federer, o que eu diria a ele? Eu diria, Roger, vamos experimentar o US Open? Vamos ver o que acontece no US Open? Você adora o US Open, as pessoas te adoram ali, você se sente à vontade naquela quadra espetacular. Deixa rolar o US Open, vamos ver como é que você se sai. Se acontecer um tropeço parecido com o de Wimbledon, ou seja, você cair com um pneu, com uma derrota mais acachapante, então, cara, eu diria pra você que acho que 2021 seria um ano legal, um momento interessante para você encerrar. Agora, se você andar bem no US Open, e quando eu digo andar bem, não precisa necessariamente ser o campeão ou chegar à final, como eu disse para vocês, você pode cair ali em umas quartas de final, mas num jogo competitivo, num jogo bacana, cara, eu diria para você que valeria a pena tentar mais uma temporada. Porque me parece que o Roger Federer está com problemas em jogos de Grand Slam por causa de 5 sets. E aí o lado físico pesa muito. Mas você jogar os principais ATPs 1000, por exemplo, que ele adora, Indian Wells, Miami, Cincinnati, especialmente os americanos, em 3 sets, acho que o Federer pode ser bem competitivo ainda. Pode se divertir e divertir os seus fãs. Então o meu conselho para o Federer seria esse, se ele me pedisse. Para tentar o US Open, para ver como ele se sai. E caso o ritmo não consiga melhorar, caso ele sinta ali a partir da terceira, quarta rodada um desgaste muito intenso que o coloque numa posição muito frágil de sofrer um pneu como ele sofreu em Wimbledon, então acho que aí seria um momento interessante de pensar, de considerar. Pensar já pensou certamente várias vezes, tem pensado nos últimos anos, mas de sacramentar o encerramento da carreira dele. Mas e vocês, turma? O que vocês pensam sobre isso? Eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês a respeito dessa questão. Eu sei que é delicado, como eu disse para vocês, a gente pode interpretar como torcedor, pedindo para o Federer jogar até os 230 anos, mas eu quero que vocês façam esse exercício de pensar do lado dele, do lado pessoal do Federer, como se vocês fossem um amigo ou um integrante da família. O que vocês acham dos argumentos? Qual seria o tom do bate-papo com o Federer a respeito disso? Então, nem preciso falar, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre cada um desses pontos. Se eu deixei de citar algum que vocês acham relevante também, me lembrem aqui. Quem sabe a gente faz um vídeo, mais um vídeo sobre esse tema. Roger Federer é assunto para muitos vídeos, claro. E agora sim, se a gente trouxe alguma informação, alguma reflexão sobre tênis que vocês acharam interessante, ou se você conseguiu apenas se divertir falando do esporte que a gente ama, que a gente adora, então por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, isso é fundamental para fortalecer o nosso trabalho, deixar os comentários que eu já falei e compartilhar esse vídeo com a turma que você sabe que adora tênis, que ama tênis de paixão, como todos nós, pessoal que bate bola no clube, no condomínio, na academia, enfim, aquela galera do bem que sempre curte uma bolinha amarela correndo para lá e para cá. Tá bom, turma? Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo Papo Reto.